Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre a parte que já aconteceu do voto do Fux, tá? O voto do Fux ainda não acabou. Nesse momento que eu estou gravando o vídeo aqui, ele ainda está lendo o voto dele. A impressão que me dá é que vai entrar pelo período da tarde o voto dele também, mas nessa parte da manhã já teve algumas informações muito importantes aqui. Eu cheguei a fazer uma live com o pessoal durante o voto do Fux para acompanhar os primeiros momentos do voto do Fux, mas eu prefiro sempre fazer um vídeo estruturado também aqui no canal em que eu descrevo a coisa de forma simples, porque a live é uma confusão danada, o pessoal faz pergunta, não sei o que lá. Então, às vezes, a pessoa que está com mais pressa, esse vídeo aqui é para dar um resumo do que foi o voto do Fux nessa manhã. Foi muito importante. Ele pediu a anulação completa do processo e deu algumas indicações que podem gerar aí consequências bastante sérias mais adiante. Essa notícia foi sugerida por Eu Adoro Hentai, piloto de fuga do Bolsonaro e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, pois bem, vocês lembram, a gente fez um vídeo sobre isso ontem. Ontem, durante o voto do Alexandre de Moraes, o Fux já deu a entender que divergiria na questão das preliminares, né? Preliminares são aquelas questões que você enfrenta antes de entrar no mérito propriamente da ação. O mérito da ação é: Bolsonaro deu golpe ou não deu golpe, né? Isso é a decisão que eles vão tomar nessa decisão. Isso é o mérito principal da coisa. Só que antes, você tem algumas questões que será que o STF mesmo que deveria julgar esse caso? Será que a defesa teve o tempo devido para apresentar, né, as defesas e coisa e tal? Não teve cerceamento de defesa, esse tipo de coisa? Então essas são as questões preliminares. Essas questões tinham sido superadas ou não consideradas na época do oferecimento da denúncia, mas como eu expliquei no vídeo de ontem, uma coisa é o oferecimento da denúncia, você considerar que, essas questões são importantes, mas não muda o fato que a gente pode estudar esse caso, a gente pode, né, fazer o processo, vamos ver o que tem ali. Agora, quando você chega no momento de analisar o mérito mesmo, de julgar se a pessoa é culpada ou não, aí é um outro peso a avaliação dessas preliminares, né? E o Fux já deixou claro, ontem queria avaliar isso. E começou já metendo o pé na jaca, né? Começou dizendo, olha só, esse julgamento é nulo de plano direito, tem que ser jogado para a primeira instância. E por que ele disse isso, né? O argumento dele foi o seguinte: havia um entendimento do STF, que o chamado foro por prerrogativa de função, ou o foro privilegiado, como é chamado, né? O foro por prerrogativa de função só existe enquanto o presidente for presidente. No momento que ele deixa de ser presidente, ele passa a ser julgado pelo foro normal de qualquer pessoa, que é a primeira instância. Então, esse era o entendimento do STF até bem pouco tempo atrás. Só que o STF mudou esse entendimento. Em determinado momento, eles passaram a entender que o STF também continuaria se envolvendo em casos, julgando casos de ex-presidentes, ex-deputados, ex-ministros, se tivesse alguma relação com o período em que eles estavam na presidência, na relatoria, etc. Né? Então o STF mudou o entendimento. Só que qual que é a posição do Fux? Essa mudança de entendimento aconteceu depois de que a denúncia já havia sido oferecida. Então, ou seja, não valeria para este processo. Isso poderia valer para os próximos processos que resultarem, né, de questões sobre presidentes e ministros e deputados e etc., mas não poderia valer para o processo passado, não poderia valer para esse processo específico, porque ele já teria feito, as coisas teriam acontecido antes dessa decisão do STF. Então ele deveria ter sido feito pela primeira instância. Então o que ele está dizendo é que esse processo é nulo, inteiro, do início ao fim. E, bom, isso quer dizer que o processo então anulou todo? Não, porque é só o voto do Fux. O Alexandre de Moraes e o Dino reconheceram, desculpa, não consideraram essa preliminar, ou seja, não descartaram essa preliminar e entendem que o STF é mesmo coisa, é mesmo responsável pelo julgamento, né? Então, ou seja, em princípio, essa divergência do Fux, num primeiro momento, apenas abre a possibilidade de embargos infringentes. Ou seja, tem mais um grau de recurso que você pode entrar nesse processo, né? Ainda tem os votos da Carmen Lúcia e do Zanin. Se a Carmen Lúcia e o Zanin aceitarem essa preliminar do Fux, né, entenderem também que o STF não é a área devida para julgar o Bolsonaro,
aí sim esse processo é anulado, não tem o que fazer. No momento que isso aconteceu, o processo é anulado e vai para a primeira instância, né? Repara, embargos infringentes e recurso para o STF só é válido no caso da defesa. A defesa tem direito a isso, a acusação não. Então, se na primeira turma se decidir que a preliminar é verdadeira, já vai para a primeira instância, não tem nada que a PGR possa fazer de fato, né? Então, ou seja, existe essa possibilidade. Isso vai acontecer? A gente não sabe. Por que que pode acontecer isso? Como eu falei para vocês, a gente sabe que em Brasília todo mundo conversa com todo mundo, tudo é resolvido na base da negociação, e houve de fato rumores de que havia um acordo de que seria a solução jogar tudo para a primeira instância. Porque aí, ou seja, veja, para Carmen Lúcia, ela dizer que Bolsonaro é inocente seria muito pesado. Para o Zanin, o Zanin não vai dizer que Bolsonaro é inocente. Mas, de repente, ele pode concordar, olhando bem o voto do Fux, realmente o STF não é o local correto para julgar esse caso, vai tudo para a primeira instância. Isso pode ser que eles façam, entendeu? Essa é a questão no final das contas. Não vai dizer que o cara é inocente, mas vai jogar para a primeira instância e com isso meio que resolve o problema. Por quê? Anula tudo? Não, não anula tudo, vai para a primeira instância. A primeira instância teria que refazer toda a fase de coleta de provas, de determinação de provas e coisa e tal. Ou seja, daqui a, sei lá, 3, 4 anos, poderia de novo julgar Bolsonaro daqui a 3, 4 anos. Mas vamos combinar que a gente sabe que na primeira instância isso andaria no ritmo normal de um processo, né, no STF. Esse processo foi muito rápido, foi uma coisa absurdamente rápida, irreal de rápido. Aliás, isso foi um ponto que o próprio Fux também levantou. O Fux é juiz de carreira. E ele falou, não, eu passei por inúmeros processos, eu nunca vi um processo tão rápido quanto esse. Isso é cerceamento de defesa, né? A defesa foi cerceada, não teve tempo para se defender adequadamente. Indo para a primeira instância, resolve todos esses problemas. De novo, é isso que vai acontecer? Não sei, vamos ver como é que vai ser o voto da Carmen Lúcia e do Zanin. No mínimo, mesmo que eles votem pela condenação do Bolsonaro, já abriu a possibilidade do recurso infringente e abriu a possibilidade de julgamento do plenário. Então isso meio que já está definido, né? Mas como eu falei para vocês, a preocupação do Alexandre de Moraes e da esquerda aqui no Brasil é condenar o Bolsonaro na primeira turma. Por quê? Porque aí já entra a lei da ficha limpa. No que ele for condenado por um regime colegiado, como é a primeira turma, ele já está na lei da ficha limpa, então ele já não pode se candidatar em 2026 e até o final do cumprimento da pena. Ou seja, dependeria do julgamento no plenário para tirar ele dessa lei da ficha limpa, né? Então, se sair a condenação na primeira turma, para o Alexandre de Moraes ele já está satisfeito. Mesmo que demore o recurso para o plenário, que leve muito tempo, que aconteça só ano que vem, coisa e tal, não tem problema, porque no final das contas ele já está impedido de se candidatar, né? Lembra que de qualquer forma Bolsonaro está impedido de se candidatar, está inelegível, mas por decisão do TSE. E aí o temor do pessoal é que o TSE vai estar o Cássio Nunes e o André Mendonça como presidentes do TSE, e pode ser que eles façam alguma coisa e anulem essas condenações e permitam que o Bolsonaro concorra. Existe esse risco. Eu sempre falei isso, tem essa chance sim. E aí se Bolsonaro concorrer para depois não diplomar o cara que ganhou a eleição, seria bem pesado para eles, né? Então, por isso que o Alexandre de Moraes quer condenar Bolsonaro na primeira turma. Agora, se prevalecer o entendimento de que realmente a primeira turma não é o fórum natural, não é o juiz natural desse caso, ele teria que baixar para a primeira instância e acabou tudo, tá? Acabou tudo, acabou prisão, acabou bloqueio de bens, acabou a coisa toda devido à incompetência da primeira turma. Incompetência no sentido jurídico, tá? Não é incompetência no sentido de não ser capaz de fazer alguma coisa, não é isso. Incompetência juridicamente quer dizer que você não é o juiz adequado para fazer aquilo, você não é o juiz que deveria julgar esse caso, né? Então, nesse caso, o Bolsonaro continuaria inelegível pela questão do TSE. Agora, pode ter acontecido o acordo. Vocês sabem, em Brasília tudo tem acordo. Então, por que eu acho que pode acontecer sim da Carmen Lúcia e do Zanin votarem pela mesma preliminar e jogar tudo para a primeira instância? Exatamente porque pode ter acontecido o acordo. O acordo, pelo que estava sendo negociado, era jogar tudo para a primeira instância. A gente chegou a fazer um vídeo sobre isso, né? Um dos acordos que estavam ventilando por aí era jogar tudo para a primeira instância e Bolsonaro continuar inelegível. Então Bolsonaro não estaria elegível em 2026, mas jogaria tudo para a primeira instância, então livraria todo mundo e resolveria o problema e tiraria o peso do TSE, né, do STF, né?
Porque para pensar, é lógico que o Dino falou que ninguém se importa com o Mickey ou com cartão de crédito, não sei o que lá, mas todo mundo está preocupado com o que vai acontecer com o pessoal. Ninguém gosta de ficar proibido de ir para os Estados Unidos, de ficar proibido de usar cartão de crédito, né? Isso não é uma coisa agradável. Então, assim, existe essa pressão para se resolver este problema todo, o problema das tarifas do Brasil. Muitos empresários são amigos do pessoal do STF, estão pedindo, pô, dá um jeito de resolver isso daí, cara, né? Tem que dar um jeito. Então, assim, eu não descarto que a Carmen Lúcia e o Zanin votem, não por absolver Bolsonaro, eles não seriam capazes de fazer isso, não, né? Ficaria muito feio para Carmen Lúcia absolver Bolsonaro. Mas reconhecer a incompetência do STF, bom, né, não é uma coisa assim tão séria. Jogaria o caso para a primeira instância e o problema seria meio que aliviado neste momento. O Bolsonaro seria livre, a coisa toda ficaria muito mais tranquila. É isso que vai acontecer? Não sei. Pode ser que aconteça isso, pode ser que não, né? Mas de qualquer forma, já está definido agora que vai haver recurso para o plenário. Outra coisa que eu acho muito importante de ressaltar nessa história aqui é que algumas pessoas estão dizendo assim, mas o Fux está falando isso só para fazer de conta que é um julgamento justo, né, que ele está divergindo e coisa e tal. Aliás, isso é um ponto importante, tá? A gente acompanhou ao vivo o voto dele, ele está sendo muito detalhado, ele está indo ponto a ponto ali, em cada itemzinho ele está criticando o voto do Alexandre de Moraes. Por exemplo, uma coisa que ele bateu foi o caso da chamada organização criminosa. Porque ele disse o seguinte, organização criminosa existe quando é um conjunto de pessoas que se organiza para praticar vários crimes de forma indefinida, um número indefinido de crimes, né? Então, por exemplo, o PCC é uma organização criminosa, eles querem cometer vários crimes. Quantos crimes o PCC vai cometer? Não sei, inúmeros, infinitos, eles não têm uma determinação. E por que eu acho legal esse questionamento que ele fez no voto dele? Porque diferencia o caso do Lula e do Bolsonaro. Vocês lembram que no caso do Lula teve também um PPT lá do Deltan Dallagnol apontando o Lula como líder da organização criminosa. E pela descrição que o Fux fez, sim, o Lula era um líder de uma organização criminosa. Por quê? Porque a corrupção que havia no governo Lula era reiterada. Quantas corrupções o governo Lula queria fazer? Inúmeras. Fizeram um monte lá na Petrobras, não se sabe quantas, que ele queria eternamente ficar fazendo corrupção, fraudando licitação, ganhando dinheiro de corrupção no governo. Então é uma organização criminosa sim. O Lula estava numa organização criminosa. O caso do Bolsonaro, o Alexandre de Moraes tentou fazer um PPT também, dizendo que Bolsonaro era líder de organização criminosa. Esse pessoal tem uma tara para dizer que não, Lula e Bolsonaro é a mesma coisa e coisa e tal. Sendo que o PPT do Lula foi feito pelo Deltan Dallagnol, que é o procurador, o que faz sentido, o procurador é quem acusa, né? No caso do Bolsonaro, o PPT foi feito pelo Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes, cara, é impressionante. O cara não consegue sair da promotoria, cara, ele não consegue sair e se tornar juiz. É um caso mais clássico de incapacidade total cerebral da pessoa de largar o Ministério Público e se tornar um juiz, né? Então ele fez o PPT para dizer que o Bolsonaro era um líder de uma organização criminosa. Bolsonaro é igual a Lula, olha só. Só que o que o Fux mostrou aqui é que não. Por quê? Porque no caso do Bolsonaro, mesmo que você considere que Bolsonaro estava querendo cometer um crime, não existe organização criminosa para cometer um crime. Se é um crime só ou um conjunto finito de crimes, isso é coautoria, né? Coautoria, participação é outra história. A pessoa realmente foi coautor ou foi partícipe daquele crime ali, né? Não quer dizer que a pessoa que tem uma organização criminosa. Organização criminosa é quando é para fazer um número indefinido de crimes, para ficar fazendo crimes indefinidamente, como o Lula fazia corrupção. Para fazer um crime específico ou um conjunto finito de crimes, não é organização criminosa. O Fux foi bem detalhado. E ele está indo detalhadamente em cada ponto da acusação. Ele aceitou a preliminar para anular tudo, mas não só isso, ele também está defendendo, ele está indo contra o Moraes em cada uma das coisas que o Moraes falou no voto dele. O voto dele está sendo muito longo, ainda está acontecendo o voto dele aqui. Está ao vivo aqui. Isso aqui está ao vivo, ao vivo aqui do momento que eu estou gravando, né? Mas é que essa parte é uma parte muito importante, porque como eu disse para vocês, muita gente pode dizer assim que mas o Fux está fazendo isso só para dizer que foi um julgamento justo, para validar o julgamento do Bolsonaro, tá vendo? Foi um tribunal justo, teve voto contra, voto a favor e não sei o que lá, mas eu digo para vocês que não me parece. Por quê? Primeiro porque o voto dele está sendo muito duro com o Alexandre de Moraes, muito duro mesmo. O Alexandre de Moraes já levantou, já saiu, voltou, passou a mão na cabeça, o Alexandre de Moraes está chateado com esse negócio, né? Está sendo muito duro. Se fosse um voto pro forma para dizer que contestou e coisa e tal, não seria um voto tão duro assim. E além disso, tem um outro aspecto nessa história, como eu falo para vocês, que é a questão da propaganda.
Esse processo todo é um processo de marketing, não é um processo jurídico, não tem nada de jurídico nessa história do início ao fim. Desde o início, a preocupação desse pessoal é com a imagem, com o que o povo vai ver isso. O sonho deles é que no final, com a condenação do Bolsonaro, se estabeleça o tal do consenso social. Agora todo mundo concordou que o consenso social é que Bolsonaro é golpista mesmo, ninguém mais vai gostar do Bolsonaro. Isso nunca iria acontecer, tá? Eu já falei para vocês, não tinha nenhuma chance de acontecer. Ficou mais difícil de acontecer depois da acusação do Trump contra o Alexandre de Moraes de violação de direitos humanos. Ficou claro que esse resultado final, seja lá qual for, vai ficar marcado por essa acusação de violação de direitos humanos, o que é verdadeiro, a gente vê que está acontecendo isso mesmo, né? Mas agora, com o voto do Fux também criticando muito o Alexandre de Moraes, fica mais evidente ainda que não vai ter consenso, mesmo que a Carmen Lúcia e o Zanin condenem Bolsonaro e, portanto, a decisão final seja pela condenação, não vai ter mais o consenso social. O Alexandre de Moraes esperava poder dizer que, tá vendo? Foi voto por unanimidade. Tá vendo como é que eu não estou isolado? Foi voto por unanimidade. E agora não foi, né? O Dino já deu uma divergida no que ele falou lá na questão da menor importância, coisa e tal, a gente falou sobre isso no vídeo de ontem, e agora o Fux realmente divergiu completamente, criticou todo o voto do Alexandre de Moraes. Ficou feio pro Xandão essa história, tá? Vou te falar uma coisa, impressionante mesmo, muito mais forte do que eu imaginava. Agora, é lógico, vai depender da Carmen Lúcia e do Zanin. De novo, não descarto a possibilidade deles acompanharem o Fux, não sei. Né? Por quê? Porque eles estão com medo da Magnitsky, porque querem ver o Pateta? Nem é tanto por isso, é mais pelo acordo lá em Brasília. O pessoal lá, todo mundo, acordão em Brasília é a coisa mais comum do mundo, né? Então isso daí, parabéns ao Fux pelo posicionamento, foi um posicionamento correto, um posicionamento de jurista realmente, é sincero. De novo, se fosse só um negócio pro forma, para dar legitimidade ao julgamento, não precisava escavar tanta coisa quanto ele está escavando nesse voto. E uma outra coisa importante que me perguntaram, se por um acaso, de fato, a primeira turma considerar pela incompetência do STF nesse caso aqui, como é que ficam os presos do 8 de janeiro? Eles também são liberados? Automaticamente não, tá? Porque esse aqui é o processo contra o Bolsonaro, o pessoal do governo e coisa e tal. O pessoal do 8 de janeiro é um outro processo à parte, inclusive muitos já tiveram sentença também. Agora, no momento que foi estabelecido que o julgamento aqui, que não é a competência do STF esse tipo de crime, evidentemente os advogados de todos os demais réus ali vão entrar com recurso, alegando, olha só, se no caso deles é incompetente, no meu caso é incompetente também. E aí, muito provavelmente, essa lógica vai ser aceita e vai ser liberado todo mundo do 8 de janeiro. Não é automático, não vai ser imediatamente, mas isso deve acontecer sim. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.